estou bem acompanhado hoje. Estou com o maestro Adalberto, figura ilustre de Bauru na área musical. Quase 40 anos na banda do Liceu Noroeste. Mais de 30, né, Adalberto? Mais de 30. Eu comecei em 76 como aprendiz, né? E tive todo o aprendizado na própria banda e assumi a direção da banda a partir de 1990. Eu tentei na minha época de ginásio ser aprendiz de banda, mas ninguém me queria. Não deixaram? Não, acho que eu era ruim demais. Aí me puseram até no ripinique lá, mas não teve jeito, viu? Bom, o Celso, uma figura extremamente simpática e devagarzinho, naquela humildade própria de toda a sua história, vai galgando degraus em Bauru, vai galgando degraus. Cada vez a gente sente as atividades do Celso crescendo, isso é muito bom. E hoje ele vem aí, tá junto com o Adalberto, até porque parece-me, vamos ver aqui nas conversas, que o Celso teve um papel importante nessa continuidade da banda do Liceu Noroeste. Mas vamos começar com o Celso. Celso, como é que está lá em São Paulo esse enxame de boatos para tudo quanto é lado? Claro que Brasília é o foco, né? Mas como é que vocês na Assembleia Legislativa de São Paulo vê tudo o que está acontecendo em Brasília, Celso? Na realidade, professor, Brasília é o centro nervoso do país na política. Todas as manifestações, tudo aquilo que acontece lá reflete em todo o Brasil, e São Paulo não tem sido diferente. Nós temos percebido em São Paulo hoje que há um conflito entre os partidos, há muita discussão, muitas trocas de farpas, acusações e tudo mais. Então, o que bate lá em Brasília reflete em São Paulo. Nós estamos vendo hoje o Brasil vivendo mais uma vez um momento delicado na política, as acusações frontais agora contra o presidente. Isso nos deixa de uma forma muito sensível, a economia balança, o dólar aumenta, os investidores correm do país, porque nós estamos diante de uma situação fragilizada. Nosso Brasil, quando começa a ter crédito, daqui a pouco alguém vem e traz outra palavra meio complicada. Então, e essas ações, elas têm refletido muito em São Paulo, sim. Na Assembleia nós temos sentido de perto os reflexos de Brasília. É lamentável. E todo mundo fala, né, Celso, com quem você conversa, Delfim Neto, com economistas de renome nacional, o boato vai começar a respirar daqui 3 ou 4 anos. Exatamente. Um país de 220 milhões de habitantes, dá até medo falar ainda todo esse tempo para a economia começar a respirar. É assustador, porque os empresários, eles começam a se movimentar com pensamentos de sair do país. Muitas grandes empresas, muitos grandes empresários começam a soltar isso. Isso é realmente triste para nós brasileiros, porque o desemprego que hoje é grande tornar-se-á maior, porque nós vemos aí que a partir do momento que não há incentivos, nós já temos uma carga tributária que faz com que cada um de nós nos sintamos com um elefante nas costas, né? A carga tributária, ela não pega o empresário somente, ela pega todos nós, todo mundo. A luz já subiu, a gasolina já subiu, pega todo mundo. E se abaixar lá na refinaria, não abaixa para o consumidor. Claro. E se subir lá, sobe 2 vezes aqui. Então, quer dizer, nós estamos vivendo hoje uma situação terrível. Por quê? Porque o Brasil está vivendo aí uma dimensão muito à beira do caos. Nós ainda não entramos numa Venezuela da vida, professor, porque o Brasil é o gigante pela própria natureza. Celeiro do mundo. Essa superprodução que tivemos agora, o agronegócio, foi o que deu esse 0,1% de positividade. Verdade. Mas se o Brasil não tivesse essa linha de produção de grãos, não tivesse essa extensão territorial para isso, nós estaríamos hoje no mesmo caos que a Venezuela.
com uma situação muito terrível para o povo. Com uma diferença que a população da Venezuela é 10% da população do Brasil. Um caos no Brasil seria uma desgraça total, seria uma barbárie total, né? Nós já temos aí mais de meia Venezuela só de desempregado, né? E seus dependentes. Quer dizer, é um desastre. E é muito importante que você, telespectador, aprenda isso. Não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro privado. Ou de impostos das empresas, ou você paga. A hora que você compra arroz, feijão, tem imposto embutido em tudo isso daí. Gasolina, paga luz, paga água, é tudo, é tudo. E a hora que o dinheiro chegar lá, que ele vira público. Então o dinheiro que esses vagabundos gastaram era privado. É dinheiro que saiu do seu bolso, você que é empregado. Só para você ter uma ideia, o imposto de renda faz 4 anos que não reajusta. Então é a mesma coisa que tivesse subindo uma inflação por ano. Quer dizer, hoje quem ganha, há 4 anos atrás, você tinha que ganhar R$ 2.500 para pagar imposto de renda. Hoje com 1.600 você paga imposto de renda. Olha que absurdo. Esse é o país. E com todo mundo que você conversa, é 3, 4 anos para sair dessa crise. Nós temos que ter muita responsabilidade e tomar muito cuidado. A análise do Celso é perfeita. É perfeita. Ô Celso, mas hoje você trouxe o Adalberto. Adalberto. Fala alguma coisa do Adalberto. Eu tive o privilégio, professor, de conhecer o maestro Adalberto justamente numa das atividades mais lindas que tem para o ser humano, que é a música, claro. A arte. É aquilo que dá, de repente, o lenitivo, que dá uma calmaria no meio da tempestade. E foi interessante que um dia eu estava ouvindo, por acaso, uma emissora de rádio e ouvi assim, fim da banda Liceu Noroeste em Bauru. E aquilo me deixou muito constrangido, porque Bauru já perdeu tanta coisa, tanta marca maravilhosa, antiga, tradicional, nós fomos perdendo isso. E quando eu ouvi aquela matéria, eu liguei para a Silvia e falei, Silvia, nós perdemos a banda Liceu Noroeste. Como é que é isso? Aí fomos informados que havia um patrocínio tal, e de repente não houve mais, não poderiam mais patrocinar a banda, e foi quando nós fizemos uma mobilização, aí conhecemos o maestro, fomos entrando em contato na possibilidade de trazer de volta uma das bandas mais importantes, não só da cidade de Bauru, do Brasil. De expressão internacional. Uma banda cheia claro, de prêmios, né, de referência, e que nós estávamos a ponto de perdê-la. E aí nós chamamos o maestro a uma conversa, que prontamente, nesse sacerdócio musical, ele quis realmente continuar o projeto, se colocou à disposição, colocando já aqui abertamente, professor, que é algo que é de coração, é de amor, porque os recursos não existem ainda, não existiam até a presente data, mas ele prontamente falou, nós vamos entrar nessa visão. Maestro, está aí. Muito bom. E só para referir, e é uma homenagem à família Ranieri, que durante décadas e décadas patrocinou essa banda, né? Maravilhosa. Um orgulho, onde você ia, um dos assuntos que se falava de Bauru era a banda do Liceu, quer dizer, um orgulho. Eu me lembro de concursos internacionais, ganhou no Chile e tal. E ninguém melhor que o Adalberto, que entrou lá criancinha, isso, né? Entrou um molecão ajudando e se transformou nessa figura excepcional que é Adalberto. Adalberto, fala rapidamente dessa trajetória sua na banda do Liceu. Bom, primeiro, muito obrigado, né, pelas palavras. Eu ingressei na banda em 1976, quando era aluno da escola. Eles abriram oportunidade para novos integrantes e eu acredito que mais de uma centena de garotos se interessaram na época. Comecei meu aprendizado lá, não sabia absolutamente nada, né? E com o passar do tempo, nós conseguimos ter uma banda que foi campeã do estado de São Paulo, foi campeã nacional, uma banda que trouxe muito caminho, né, inclusive de cidadania para todos os integrantes. E a partir de 1990, eu fui convidado para ser professor e regente da banda, né? Eu aceitei prontamente, porque era algo
que corria na veia, né? Fazer, junto com o sangue, a paixão pela banda. E desde então eu estou à frente da banda. Teve essa pequena interrupção, né? Graças a Deus apareceu o deputado Celso Nascimento, já eleito, é bom que se diga isso, portanto não tinha interesse em se promover através da banda, e nos procurou para poder reavivar essa cultura bastante forte na cidade de Bauru. O Celso é força viva da cidade. Mas o que o Celso fez para a banda? Ele, na verdade, ele criou uma associação, dando uma personalidade jurídica própria para a banda, para que ela pudesse, por exemplo, inscrever um projeto no Ministério da Cultura para pleitear recursos da Lei Rouanet, o que foi aprovado depois de um longo período, e agora nós estamos aptos a poder captar recursos, né? Faltam alguns documentos ainda que precisam ser feitos para a abertura da conta no Banco do Brasil, e o que deve ser resolvido nessa semana. Então, a partir da semana que vem, estaremos aí visitando empresas, né, pessoas jurídicas e físicas poderão estar colaborando com a banda, investindo na oportunidade para os jovens de pouca renda, principalmente, para que possa estar participando da banda, tendo o desenvolvimento emocional mais apurado através da banda e formando bons cidadãos através da banda. Esse é um objetivo muito forte que temos. Muito bom. O legal, professor, é que o projeto social que vai acompanhar a banda, eu acho tão valioso, em que um jovem que de repente hoje pode ser utilizado pela droga, pelo tráfico, claro, ele vai sair desse caminho e vai vir para uma vida mais saudável, porque ele vai aprender música e ele poderá se tornar amanhã ou depois um cidadão de bem, até um músico profissional. Nós tivemos a presença recentemente no arraia aéreo aqui em Bauru do nosso comandante Marcos Pontes, o primeiro astronauta, e que foi componente da banda no passado. O Marcos foi músico da banda Liceu Noroeste. E hoje uma personalidade mundial. Mundial. Né? E assim nós torçamos para que aqueles jovens que já estão começando, hoje nós temos lá o aluno mais jovem com 9 anos. 9 anos de idade. Que beleza, que beleza. Isso está sendo muito produtivo porque a banda hoje, ela começa a vir já com um tom profissional, porque graças a Deus eu percebo que através do trabalho do maestro Adalberto, nós temos uma qualidade musical já muito boa, porque nós estamos tendo aí o reinício dos trabalhos há menos de um ano, né? Novamente, a pegada mesmo, e está bonita, viu? Que coisa, né? E o Brasil perde tradição, né, Celso? É verdade, entrou no mundo das comunicações, da informática, isso matou um montão de coisas, até de comunicação, e continua matando, continua tal. Mas banda, não tinha escola que não tinha a sua banda. Exatamente, né? As fanfarras. Qualquer cidadão, Presidente Alves tem 4 mil habitantes, tinha a banda dela lá. Pirajuí, eu tentei trocar na banda de Pirajuí, os negros acharam que eu não servia. Mas nem Pirajuí, professor? Nem Pirajuí me aceitou. Eu me inscrevi, os negros, faz isso, me botaram primeiro no saxofone lá. Mas na nossa, o professor será, às vezes foi no momento errado. Quem sabe agora, quem sabe agora fazemos uma camaradagem. Isso, vamos lá, será bem-vindo. Sem brincadeira, não me aceitaram na banda mesmo. Eu fiquei, olha. Eles não sabem o talento que eles perderam, né? Eles não sabem. Primeira decepção, Pirajuí tinha uma banda bonita, rapaz. Isso era na minha época de aluno, acho que você ainda não tinha entrado na banda do Liceu. Eu fiz o colegial em Pirajuí de 59, 60. Eu sou jovem ainda, mas 61. Você é jovem há mais tempo. Né? E Pirajuí tinha uma banda, mas a do Liceu já era viu? Bastante popular, né? A banda do Liceu é de 1999. O Guedes também, o Guedes tinha... Sim. Uma banda grande, o Ernesto Monte tinha. Todo mundo tinha banda. Eu fiz parte do Ernesto Monte. Todo mundo tinha banda. Hoje eu tenho escola em 11 cidades. O único lugar que eu tenho banda, e funciona bem, é de Pederneiras. Olha. Pederneiras nós temos uma banda de aluno lá, que vem nas outras, quando tem festa em Agudos, eles vão se apresentam em Agudos. Olha. Até em Paranaíba eu já mandei essa banda, né? Vou mandar o Adalberto. E aqui na Criarte, aqui nós tentamos fazer uma banda. Sabe quem
foi lá para montar uma banda lá? Ele, o Adalberto, deu aula lá na Criarte. Olha só. Dou aula lá ainda. Tem uma bandinha lá infantil, né? Outra faixa etária. Tem aluno lá de 5 anos de idade. É claro. São mais novos, é outra... Mas lá em Pederneiras, a banda nossa é meninos do colégio e do ginásio. É boa a banda. Tá? Trabalho direitinho. Eu vou depois conversar com você para você dar uma... Mas eu tenho um professor de educação física lá que gosta. Isso é bom. Então, vamos fazer uma extensão, né? E aqui no Brasil chegou num ponto que o professor de educação física, do modo geral, ele divide o time e só dá futebol de salão. Ele fica com o apito. Mas lá em Pederneiras eu tenho uma educação física que gosta de banda. Olha isso, que chique. Ô Celso, fala das verbas parlamentares. Eu sei que você trouxe alguma coisa para Bauru, região. Nós temos trabalhado para falar disso. Isso, nós temos trabalhado nisso e com muita alegria nós podemos hoje anunciar que, enfim, estamos tendo as liberações das emendas. O deputado tinha 7 milhões de emendas para liberá-las e ao longo dos 2 anos e meio nós ficamos só na promessa, vai liberar, agora começou. Para Bauru, nós conseguimos mais uma verba para a saúde, aquisição de veículo, no valor de 60 mil, com mais 200 no passado, nós conseguimos 260 mil para Bauru. Trouxemos também para Piraju, Ariranha, Reginópolis, Nova Europa, Avaré, Guaratinguetá, são as cidades que nós conseguimos já encaminhar estas verbas. Para Bauru, nós conseguimos verbas federais, porque nós temos as alianças com os deputados, e a mais recente agora que está para chegar é de 480 mil do deputado Jefferson Campos, que também será destinado à saúde, porque às vezes nós não conseguimos de um lado, mas nós pegamos do outro, né? Então nós trouxemos estas verbas para Bauru nesse período, professor. É uma vontade enorme que isso tudo fosse muito mais, não é? Mas a gente está fazendo o nosso papel. Na medida que nós temos a liberação, nós encaminhando aqui para a cidade para poder contemplar nas suas necessidades. As necessidades são maiores, mas o pouquinho que está entrando, nós estamos trazendo para cá. Que projeto é esse sobre a síndrome de Down que você... Nós desenvolvemos uma pesquisa após conversar com muitas pessoas ligadas ao tema, professor, e nós descobrimos que uma mãe, quando ela dá à luz e recebe a notícia de impacto que seu filho tem síndrome de Down, ela muitas vezes recebe aquilo como uma enxurrada em cima dela, né? Porque ela não sabia nada do assunto, é informada no momento do nascimento da criança, ou muitas vezes nem é informada. Ela descobre pouco tempo depois que seu filho tem a síndrome de Down. E através de um instituto chamado Empatiai, nós estamos agora criando um projeto de lei que se torna obrigado que todas as mães sejam informadas previamente ou sistematicamente da situação da criança que tem a síndrome de Down, e as instituições também sejam comunicadas que naquela cidade está nascendo uma criança com síndrome de Down, para que imediatamente a família tenha um amparo, a mãe receba todas as instruções necessárias, para que ela não entenda que gerou uma criança deficiente, uma criança isso ou aquilo. Então, estas entidades vão dar esse apoio, seja um apoio emocional, um apoio afetivo, também na área da saúde, dando toda a demonstração de que a mãe, ela não gerou um monstro, porque muitas mães, nos depoimentos... Hoje você tem gente de síndrome de Down dando aula. Fazendo coisas maravilhosas, trabalhando, tem até um filme... Até em orquestra eu já vi. E tem. Tocando música. Toca, porque não é uma doença. Claro que não. É apenas uma situação que houve de DNA genética, mas não é doença. Então é isso que esta lei virá contribuir, para que as mães recebam todo um tratamento de apoio, seja emocional, que haja por parte das entidades que já trabalham com esta situação um acompanhamento mais de perto, porque quanto mais cedo esta criança for tratada de uma forma carinhosa ali, melhor será. Não tenha dúvida.
E esse problema de aplicação de insulina nas escolas públicas? É uma outra situação interessante. Muitos pais têm os filhos que precisam as crianças tomarem insulina durante o período que estão na aula. E as escolas não tem ninguém que possa fazer a aplicação. Nós consultamos as entidades no Brasil e também no estado de São Paulo que atuam nessa área, as associações e federações e tudo mais, e descobrimos que a aplicação desta injeção, ela é muito fácil, ela é muito tranquila. Então que haja esta pessoa dentro de cada escola que tenha esse treinamento, porque se trata de algo simples de fazer. Não existe um procedimento médico que exija a presença de um profissional da área médica. Então, se eles entendem que qualquer pessoa treinada pode fazer, que dê às crianças nas escolas esta atenção especial, para que os pais que estão trabalhando não tenham que sair do trabalho, ir lá, o número de e aquela diabetes correria. Em criança no Brasil aumentou Demais. Eu não sei até se não vai ter algum impedimento legal aí do Conselho Federal de Medicina. Nós consultamos todos os conselhos. Porque é um kitzinho, né? E a tranquilidade desta aplicação, ela é muito tranquila, é subcutânea, é facinho. Tendo alguém treinado por eles, eles se propõem a fazer o treinamento para que em qualquer lugar, qualquer escola, tenha lá, pode ser a tia da cantina, uma professora, alguém ali da escola mesmo que se propõe a aprender e a fazer o procedimento, que é muito simples. Adalberto, quantos membros você tem hoje na banda do Liceu? Hoje estamos pequenos ainda, temos 43, com comissão de frente e banda. Pode ser 44, se Pois você fizer um ofício, eu analiso. Mas precisamos crescer, né? E é importante ter tocado no assunto, porque a banda ela vive de portas abertas aos novos integrantes. A partir de 10 anos, né? Embora temos uma garotinha lá de 9 anos, que chegou junto com o irmão, e eu costumo sempre dizer sim, a porta está aberta, a oportunidade existe, e depende da pessoa querer aproveitar ou não. E as inscrições, e como é que faz? Nós estamos ensaiando no momento na Avenida Rodrigues Alves, 7h30 no primeiro andar. Sempre a partir das 14 horas. Estamos lá de segunda a sábado. É o prédio do Liceu, que ainda é parceiro, né? Então a pessoa que for lá pode estar conhecendo os instrumentos, né, as possibilidades que tem, conversar sobre a disponibilidade, inclusive. Tem bastante, tem. Temos bastante instrumento, né? Mas assim, eles não estão nas condições ideais. E até esse projeto da Lei Rouanet que nós temos, ele contempla a aquisição de novos instrumentos para que nós possamos ampliar nossa capacidade de atendimento aos interessados, inclusive. Ô Celso, vamos ver umas perguntinhas aqui? Vamos lá. Ó. A Diomara, ela diz que na TV Prevê você disse que ia reivindicar melhorias lá para o bairro de Águas Virtuosas. Você fez isso? Ela disse que eu fiz isso. Ela disse que eu fiz. Olha, Diomara, eu não lembro de ter falado que eu ia fazer reivindicações de melhorias. Porém, a gente sempre o faz, uma vez que quem tem a obrigação de cuidar da cidade de Bauru é o prefeito da cidade. E a gente, como parceiro do prefeito, pode reivindicar, a gente reivindica, a gente pede a ele, prefeito, olhe para Águas Virtuosas, como olhe para Bela Vista, Falcão, Santa do Virgem, Jaraguá, Pousada, enfim, todos os bairros. Mas nós entendemos que o prefeito, além de ter as suas próprias limitações, ele tem também as suas prioridades. Se a prioridade ainda não alcançou este bairro, ela já foi atendida pela nossa assessoria. Nós já conversamos com ela a questão até dos ônibus, que foi uma das solicitações aqui no programa. Fizemos o encaminhamento do pedido desta senhora, mas entendemos que estas condições de atendimento direto à necessidade do bairro, ela está ligada ao executivo da cidade, à prefeitura. O deputado pode pedir, o deputado vai lutar por verbas para ajudar nos projetos da cidade, mas é uma ação ligada à prefeitura. Então, Diomara, liga para a prefeitura, fale com o prefeito, tenho certeza que ele vai te ouvir com muito carinho e, na medida do possível, atender às reivindicações e às necessidades do bairro. O Marcos Monteiro, você já falou, eu fiz essa pergunta já. Deputado, o senhor pode dizer à população de Bauru
algum dos investimentos que o senhor conseguiu para a nossa cidade e se tem algum investimento para ajudar a nossa Bauru? Acabei de dizer da vinda das verbas que nós conseguimos, uma que atenderá o Meiridota, esta da área da saúde e outras que nós conseguimos dos parceiros deputados federais. Eu gostaria muito de trazer para a cidade de Bauru, na condição de deputado estadual, não 50, 100, 200, 300 mil. Eu gostaria de trazer milhões para a cidade de Bauru. Mas, meu querido, nós entendemos hoje que a situação que nós falamos aqui no começo do programa, que o Brasil vive, que as dificuldades são enormes na área financeira, o nosso estado de São Paulo, professor, deixou de arrecadar no ano passado quase 8 bilhões. Que absurdo. Que absurdo. Porque era 700 a 1 bilhão por mês a menos na arrecadação. É. A partir do momento, nós falamos isso, que o consumidor deixa de consumir por conta das dificuldades, o trabalhador perde o emprego, as arrecadações vão diminuindo, porque quem paga os impostos somos nós. Nós deixamos de comprar, nós deixamos de pagar os impostos já embutidos. Não existe dinheiro público, o nosso dinheiro vira público a hora que chega lá. Que chega lá. Então não se o privado tiver sem produzir... Você vai comer menos arroz, menos carne e vai cair a arrecadação. E é um efeito dominó, porque a partir do momento que o governo arrecada menos, e o compromisso do governador não é só Bauru, é todo o estado, então nós tivemos 2 anos e meio, professor, as promessas de liberações de verbas que só agora começaram a vir. Então, eu gostaria de poder anunciar aqui, olha, eu trouxe milhões para Bauru. Começou a liberar isso? Começou agora, devagarinho, e à medida que vai liberando, nós estamos trazendo para cá. Beleza. O Marcos Eduardo fala, Duda, deputado e maestro, boa tarde. Quero dar os parabéns a essa dupla por devolver a Bauru a famosa banda do Liceu Noroeste, que tantas alegrias deu a Bauru, na qual eu fiz parte no início dos anos 70. Olha, que bom. Tá vendo? Muito obrigado. Legal. Maravilha, Marcos, maravilha. Viu? Olha, Marcos, aproveitando enquanto o professor está lendo ali, se você quiser fazer parte de novo da banda junto com o professor, nós estamos montando agora uma Então, se você me botar na banda, eu vou lá em Pirajuí, põe no jornal de Pirajuí. Vocês não reconheceram o meu valor em 1960 não, 58 eu tentei tocar. Eu estou velho, hein? 58, professor. 58, está mais experiente. Muito experiente. E agora Bauru reconheceu. Bauru reconheceu. O Piraju perdeu o talento. Perdeu um talento. Pirajuí perdeu um talento. Se não tivesse botado lá, eu estava tocando na banda. Sabe que esse tema é bastante interessante, porque tem muitas pessoas... Vocês selecionam que... também, né? Não, nós não selecionamos. Eu acho que as pessoas se selecionam. Tem muita gente que chega lá e fala, quer tocar, mas acho que eu não vou conseguir, sabe? Já vai com aquela mentalidade. Eu ia, sim, mas foi perseguição. Falou, menininho Trevisani, pode sair da fila. Fui chorar no banheiro. Foi perseguição. Mas talvez tenha faltado um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de atenção. Tem muita gente que passou por mim e eu tenho auxiliar, né? Hoje eu tenho o Carlos César que me ajuda, é muito importante, e passou por pessoas que nos ajudavam e ninguém queria pegar. E eu acabei pegando, sabe? Tem gente que tinha muita dificuldade e com a força de vontade superou obstáculos inimagináveis. Então é tudo questão da oportunidade e de um pouco de atenção. As pessoas conseguem superar obstáculos. E uma banda, todos são importantes, independentemente da função que esteja atuando. Se a pessoa não consegue tocar um instrumento, ela pode ser canalizada para um outro que ela vai ter um desempenho melhor. Se fosse para carregar os instrumentos. Para carregar. Esses também são muito importantes. Pessoal de apoio. Mas o professor Mas eu acho que eles estavam certos. Sabe por quê, Celso? Quando eu fui para Ribeirão fazer faculdade, quando eu cantava no banheiro, os negros jogavam sapato na porta. Eu tenho a impressão que não é a minha seara. Eu acho que o senhor se tornou um importante educador, cada um na excelente sua, empresário na área do ensino, da comunicação, e deixou um espaço para outro da música. Deputado Celso Nascimento e Adalberto, por falar em bandas marciais,
A qualidade de desfile de setembro em Bauru diminuiu sensivelmente. Não sei quem está perguntando, mas não é só em Bauru, é no país inteiro. As bandas sumiram, então não tem concorrência, a grande verdade é essa. Quando se premiava na década de 80, a escola vencedora, havia mais interesse e a competição abrilhantava o desfile. Hoje, se você fizer competição, ninguém tem banda. Ninguém tem banda. Acho que aqui em Bauru, o Liceu, a Criarte tem uma infantil. Isso. Quem mais? O SESI tem uma corporação musical e o Senai também tem. E o Senai só? Que eu saiba só. Mas tudo do Sistema S. O Sistema S tem dinheiro para dar com pau. São Francisco também. Aí. Entendeu? E tem dinheiro para dar com pau. Todos os impostos nossos tem 1% ou 3%? Eu não lembro. Vai para o Sistema S. SESI, Senai. É forte. SESC. Nossa Senhora. Toda a arrecadação de INSS. Aliás, em Bauru tinha desfile no dia 1º de agosto também. Não se sabe por que parou. E outra coisa, isso é falta de civismo mesmo, você está certinho. O Pedro Valentim que está perguntando. Pedro. É isso mesmo, Pedro. Pedro, você lembra, todas as escolas antes de entrar um dia por semana cantavam o hino nacional no pátio? Todas. Perfilados. Todo mundo, bandeira nacional. A gente chamava naquela época professor de senhor, de senhora. Claro. Eu vi uma coisa interessante, professor, aqui pertinho de nós, Lençóis Paulista. No dia do aniversário da cidade, eles conseguiram pela primeira vez agora convocar todas as escolas para participar do desfile cívico do aniversário da cidade. Quem sabe Bauru seguirá esse exemplo para que tragamos de volta esse conceito da civilidade. O nosso maestro, todas as apresentações, ou abre com o hino nacional brasileiro, ou encerra com o mesmo, justamente para dar esse tom de civilidade, o que falta hoje, né? As pessoas, na hora que está tocando o hino, estão andando, estão fumando, estão fazendo um monte de coisa e não estão postada naquela postura como no passado a gente aprendeu. Se a falta de serviço, né, Pedro, foi terrível, né? Você vai nos Estados Unidos, o que é casa que você vê com a bandeira dos Estados Unidos é impressionante, é um número muito grande. Mas não precisa ir lá, você vai na Argentina, no Uruguai, você também vê casas com a bandeira da Argentina, com a bandeira do Uruguai. Aqui nem escola põe bandeira do Brasil mais. É uma pena. Essa falta de civismo é uma preocupação constante no Brasil. E a banda incrementava o civismo, aquele orgulho pela sua escola, aquele orgulho pela sua cidade, né, Adalberto? Não tenha dúvida, eu acho que a banda é um veículo importantíssimo nesse sentido de criar essa identificação da pessoa com o município, com o estado, com a nação. E não precisa ir tão longe, não. No Chile, né, nós tocamos lá em 7 festivais consecutivos. O país se veste nas cores da bandeira do Chile. Teve uma vez que vocês pegaram em primeiro lugar no Chile, não foi? No Chile, na verdade, não foi competição, foi um festival. Nós tocamos em diversas cidades, Talagante, Melipilla, Santiago, Maipo, Isla de Maipo, e fomos a primeira banda civil a tocar na Escola Militar em Santiago, no Chile. E naquela época ainda muito forte a questão da ditadura, né? Quando fomos convidados a tocar... Era o Pinochet que estava, né? Isso. Só no ano seguinte nós conseguimos entrar na escola militar. Então, quer dizer, foi algo muito marcante e essa questão da identidade com a pátria é muito presente lá no Chile. Nós tocamos numa escola para crianças, 800 crianças, filhos de trabalhadores agrícolas. E a professora chegou à frente dos alunos com o microfone, cantou uns 2 compassos do hino chileno e parou. E eles levaram aquilo em alto brado. Aquilo foi emocionante. Foi uma escola assim que nos envergonha até, porque os nossos ficam ciciando o hino e eles cantam com alma, com sentimento, sabe? Então a gente vai aprendendo bastante, tentando trazer um pouco dessa experiência, né? Mas é uma tristeza. Eu acho que essa prática tem que voltar as escolas privadas, a maioria delas fazem. A Criarte faz um dia por semana, tem o hasteamento da bandeira e canta o hino nacional. Maravilha. Mas as públicas não fazem mais. Acabou. Que tinham que dar exemplo. Aquela matéria famosa, né? Se faz, me desculpa aí, a Gina, eu não acho que não faz. É porque hoje, para sobreviver com violência dentro de uma escola pública, não é fácil, não. Não é fácil, não. Hoje
Um come o lanche do outro e se bobear apanha, e os B10 ficam à distância para não se intrometer. Isso foi denunciado aqui, não é por nós não, foi denunciado pela Maria Helena Catini, pela Maria José da UDEMO, que são diretoras de colégio de Estado. A violência dentro das escolas públicas hoje é lamentável, lamentável. E claro que o civismo vem ajudar a esse tipo de coisa, né, Dalberto? Tem que minimizar esse tipo de ação, né? Tem que criar outra forma de cultura. Isso é cultural, tem que mudar isso. E é triste, professor, porque se nós começarmos agora com as crianças, poderemos ter um resultado daqui 20 anos. Claro. Porque o que se perdeu há 20 anos atrás, nós temos hoje essa anticultura. Você quer ver, Celso? Tudo é educação e saber usar as armas. Na minha época de escola, mais da metade dos alunos fumavam. E as mulheres não fumavam na minha época. Então praticamente todos os homens fumavam numa sala de aula. Hoje caiu para 14% com essa propaganda que dá câncer. Não é isso, né? Isso. Quer dizer, essa orientação. Então é tudo. E o civismo começa numa banda competente, não tenha dúvida. Quem que não se emociona, né? A hora que você vê lá as bandas de Brasília, da Aeronáutica, da Marinha, que coisa maravilhosa, né? Realmente. Quando a gente lembra disso, você lembra dos hinos que nós aprendemos a cantar, né? O hino nacional brasileiro, o hino da proclamação da República, o hino da bandeira, que hoje ninguém sabe mais, sem nem ideia. Celso, o hino da própria escola. O hino da escola. Você sabia o hino da escola? Verdade. O hino da cidade. Claro. Ninguém sabe hoje. Eu sei o hino do Alfredo Pujol de Pirajuí até hoje. Aquela escola que não lhe chamou para tocar. Claro, você vê que eu não sou, Olha, não fico com raiva. Tá vendo? Sem brincadeira. Eu acho que eles deveriam chamá-lo. Eu acho que está em tempo ainda. Eu acho que dá tempo. Dá para tocar uns 2 anos? Dá. Tem muito tempo. Tem tempo aí. Nunca é tarde para aprender. Eu acho que nem tem banda mais lá. Tem, Pirajuí tem ainda? Tem uma banda lá. Mas não era industrial, não. A industrial tinha uma banda fabulosa. O Miguel Mourão era o diretor. Nós éramos rivais da escola do Mourão, entendeu? Olha. Eu não sei qual é a banda, mas sei que tem. A banda da industrial era um espetáculo. Aqui o professor fez parte, qual que era? Estudo de Educação, Dr. Alfredo Pujol. Então, senhor diretor ou diretora, ainda dá tempo. A diretora tem filha que faz colegial. Faz aqui? Minha amiga. Então, por favor. Interceda aí, por favor. Né? Eu acho. Acho que eu sou ruim mesmo, Celso. Será, professor? Não é possível. Em todo lugar que eu tentei... Ou o mundo está errado, então. Eu acho que o mundo está errado, professor. É o mundo. Vamos ver aqui. Deputado, por favor, o Fernando de Oliveira Gasparini, interceda para que tenhamos em Bauru a tão sonhada arena esportiva. Com essas equipes boas de vôlei, de basquete, né? Para acomodar nossas equipes campeãs. Obrigado. Fernando de Oliveira Gasparini. Grande Fernando. Nós tivemos esses dias aí a alegria de ver o nosso time sendo campeão e eu fui procurar saber por que nós não temos ainda um ginásio especial para isso. Hoje a avaliação está em 22 milhões a construção de um ginásio para atender entre 8 a 10 mil pessoas. 22 milhões, Fernando. 22? Fica tudo isso. Aproximadamente, professor. Para fazer dentro dos padrões internacionais. Eu não sei de onde nós vamos conseguir tal recurso diante da situação atual. Os empresários estão fugindo. Não tem condições. O poder público, menos ainda. O empresário, no modo geral, e quem fala... O empresário é assim. Na hora que eu vou entrevistar empresário aqui, ele tem medo de falar, prejudicar o próprio negócio dele. Então, a entrevista dele acontece na hora que eu estou conversando aqui. Na hora que vem, fala, precisa confiar. Ele deve estar falando daquela arena do Rio de Janeiro, eu sei, desmontada, que custaria, segundo o Gazeta, aproximadamente 4 milhões. Tem 2 arenas lá. Para 8 mil pessoas. Isso. Pode ser. Tem uma pode ser que encaixe, o Samuel Ferro, é o nosso arauto. Ele é dessa voz que vocês ouviram agora. Essa voz máscula. Máscula, forte, é do nosso poderoso Samuel Ferro.
Samuel Ferro. Então está dado informações. Podemos ter aí, de repente, então, de 4 a 8, né, Samuel? 4 a 8 milhões. Mas mesmo assim, são alguns milhões. É verdade. Tomara a Deus que tudo isso aconteça, mas o país tem que começar a se movimentar. E Bauru é um espetáculo, né? O basquete, que maravilha, né? Que maravilha. E o vôlei, muito bom. Ainda não é a maravilha que é o basquete, muito bom. E o Noroeste está aí, com esse Vitão que dá uma sorte desgraçada para o Noroeste, né? O Vitão... Empatou agora, né? Então, acho que o Vitão tem a impressão que sabe fazer mandinga, alguma coisa, porque toda vez que ele vem o Noroeste ganha. Então, fica Vitão. Fica aí, Vitão. Fica aí que você vale ouro. Você consegue me falar? Você não vai conseguir, Adalberto. Quantos prêmios já ganhou a banda do Liceu? Realmente eu não consigo. Eu sei que a banda foi campeã do estado de São Paulo, por concurso promovido pelo governo do estado, que saiu em diário oficial. Várias vezes eu me lembro disso. 8 vezes em concursos estaduais promovidos por prefeituras, mais de 3 dezenas de vezes, mas assim, não consigo quantificar, que foi campeão nacional também muitas vezes. Então tem uma história bem rica de conquistas e de projeção, né? Não só da cidade, como da região centro-oeste paulista. Eu acho que nós já extrapolamos o limite municipal, né? Há muito tempo. Adalberto, o que você gostaria de falar mais para a nossa cidade, de ajudar a banda, o que nós podemos conseguir? Bem, eu acho que a cidade, através dos empresários, né, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, vão poder estar apoiando mais a banda, investindo nesse projeto nosso da Lei Rouanet. As empresas jurídicas que declaram pelo lucro real podem investir até 4% do imposto devido, com isenção total perante o fisco. E as pessoas físicas que declaram pelo formulário completo poderão fazê-lo num percentual de até 6%. Isso seria uma injeção de capital bastante interessante para que nós pudéssemos ampliar a nossa capacidade de ação aqui dentro da nossa região centro-oeste paulista, bem como essas empresas especialmente poderiam projetar a sua imagem através da banda, porque nas apresentações, evidentemente, nós vamos estar colocando em evidência a marca dessas empresas para que elas se tornem realmente públicas, né? Vão canalizar o recurso que obrigatoriamente é pago para ser visualizado aqui numa ação local. Essa revista, que coisa mais linda, que mostra toda a história. Isso está sendo vendido? O que é? Está sendo vendido a R$50 a unidade e é um encarte muito bem feito, né? É óbvio que não dá para contemplar toda a história da banda, porque é muito longa, hoje já são 78 anos, mas tem aí os principais fatos e quem sabe no futuro uma edição venha a estar fornecendo mais informações, né, desse pessoal que não foi possível entrar, em decorrência até do próprio tamanho do livro, né? R$50 só? Só 50, com bastante imagens, traz um pouquinho da história, né? O livro a história retratada por imagens, e nós estamos oferecendo ao professor como prova de carinho, de gratidão pela depois oportunidade. Eu compro um também. Não, tranquilo, com certeza. Mas uma coisa que a gente quer é que no segundo livro já esteja a foto do professor lá, tocando, certo? Tem qualquer coisa facinha, só pá. Mas este trabalho, professor, ele vai... do Celso, ele vai trazer aí, para quem puder adquirir, ajudar, a força para esse projeto da associação. Não é? Lembrando sempre que tudo que nós estamos fazendo é para que as crianças, os jovens, tornem-se músicos, eles aprendam alguma coisa boa e amanhã ou depois estejam até, de repente, num contexto da sociedade como bons cidadãos. Então, hoje ela tem a função cultural, mas ela tem a função social. E nós convidamos, se alguém está nos vendo e quer participar desse projeto, seja o empresário conosco, ou seja aquele que quer aprender. A partir de agora o professor vai ser o nosso próximo aluno, mas se você também quiser participar, o maestro repete aí onde você vai encontrar a nossa banda já ensaiando.
bem como o livro, né? Pode ser adquirido na Avenida Rodrigues Alves, quadra 7, número 30, no primeiro andar. Eu vou mandar essa aqui. Não, essa vai ficar para mim. Eu vou comprar uma e mando para a biblioteca do Prevê. Puxa, vai lá para a biblioteca nossa, com muito carinho, e tá lá. Até, aliás, deixar o nome do liceu dentro da nossa biblioteca, não só da banda, dessa escola que durante décadas fez uma educação privada em Bauru de primeira qualidade, que teve educadores fantásticos como a Dona Rosa, como o Dudu Ranieri, entendeu? São pessoas que toda a cidade tem um carinho muito grande pela família Ranieri, viu, Celso? Verdade, professor. E o senhor abrindo esse espaço para que a gente possa agradecê-los por nos dar a oportunidade de continuar com o projeto, claro, utilizando o nome. Um grande abraço ao Dudu, um grande abraço à Dona Lúcia, que generosamente acompanhou né, esse trabalho conosco, aprovou aquilo que estamos fazendo. Então, a eles que nos permitiram dar a Bauru a condição de votar a nossa banda, que está linda de viver, nosso muito obrigado. E obrigado ao senhor por permitir nós estarmos aqui falando de algo tão importante para Bauru, que é a banda Liceu Noroeste. Adalberto, estamos aqui abertos, hein? Muito obrigado. Eu gostaria também de dizer, né, que nós estamos numa luta agora, querendo que a banda seja reconhecida como patrimônio histórico-cultural de Bauru. O livro já vem perpetuar essa história, é mais um documento importante nesse sentido. E eu pediria ao Executivo, ao Legislativo, que fizesse um projeto para tornar isso uma realidade. Porque não é um patrimônio de uma escola. Hoje é uma associação, mas é um patrimônio da região centro-oeste paulista que deve ser valorizado, no meu entendimento. Muito bom. Quero agradecer ao professor Duda, Samuel Ferri, toda a equipe da TV Prevê, deputado Celso Nascimento, pela acolhida aqui, pelo carinho que demonstraram, não para comigo, mas para a banda, que é algo muito maior, né? Claro. E nosso melhor muito obrigado, sempre. Nós estamos encerrando, professor. Claro. Pode falar. O tempo acaba logo, passar né? A palavra agora. Só para dizer que eu estou aqui também agora na TV Prevê, toda sexta-feira às 22 horas. Beleza. Eu, juntamente com a minha filha... Primeiro programa eu assisti, ó, nota 10. Yasmin Nascimento, nossa vereadora, que certamente vai colaborar. Sexta-feira? Sexta-feira às 22 horas. Beleza. Repetimos às terças-feiras às 8h30 da noite e quarta-feira às 15 horas. Estamos juntos aqui. Maravilha, Celso. Celso, você sempre é bem-vindo. Muito obrigado. Tá? Continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Eu confesso que eu estou rezando muito para o Corinthians começar a perder, porque o Palmeiras começou a ganhar. Se eles der 2 tropeçadinhas, nós alcançamos. Tchau.